Saúde, temos uma boa notícia. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Pará, os casos de dengue apresentaram queda de até 30% no estado. Segundo o 5º informe epidemiológico sobre a situação da dengue no estado do Pará, até a última segunda-feira foram confirmados mais de 1.300 casos da doença em todo o estado. A Secretaria de Saúde aponta uma queda de 30%. Até essa semana, os municípios que apresentaram maior incidência de casos da doença foram Belém, Altamira, Senador José Porfírio, Parauapebas, Marabá e Ananindeua. 2 mortes já foram confirmadas, uma idosa e uma criança, ambas de Belém. Atualmente, 144 municípios são monitorados pela Secretaria de Saúde para a prevenção e o controle da dengue. O mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, foi introduzido na América do Sul através de barcos provenientes da África, no período ainda colonial, junto com os escravos. Ele pica durante o dia, ao contrário do mosquito comum, que pica durante a noite. A dengue gera diversos transtornos e, claro, problemas à saúde. E para falar sobre as ações de combate ao transmissor da doença, eu recebo o Helder Figueira, ele que é gerente de doenças transmitidas por vetores da Fundação de Vigilância em Saúde. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Tânia. É um prazer. Agora, o prazer é todo nosso. Agora, Helder, explica pra gente como é que está a situação da dengue aqui no Amazonas. Estamos longe daquela situação enfrentada pelo estado de São Paulo. Reportagens mostram aí o número de casos aí exorbitantes, pessoas doentes, até mesmo os jogadores de futebol estão impedidos de jogar por conta da doença. Ainda bem a gente tem, assim, comparar uma boa notícia para o Amazonas. Nos primeiros 4 meses de 2014, a gente tinha uma notificação de mais ou menos 6.600 casos. Esse ano a gente tem uma notificação de 3.050 casos, mais ou menos. Então a gente tem uma redução de 53% no estado todo e Manaus tem uma redução maior ainda de 57% dos casos, que é um fato importante porque a capital é onde concentra o maior número de casos da doença. É isso que eu ia te perguntar. Por que na capital costuma ter a maior concentração de casos, diferente do interior do estado? Acho que são 2 aspectos importantes para considerar. O tamanho da população, que aqui a gente tem a maior parte da população do estado. A gente fala que Manaus é uma capital-estado, então a população está toda aqui, tem mais gente suscetível aqui. E também a complexidade de se trabalhar numa cidade como Manaus. Você tem muitos bairros, muitas casas e diversos problemas estruturais que favorecem a proliferação do mosquito. Agora eu te pergunto, quais são as ações da Fundação de Vigilância em Saúde para que o senhor tivesse, né, essa redução de 53% dos casos? A gente trabalha em várias frentes. Eu sempre falo que controlar qualquer endemia que seja, malária, dengue, qual seja, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então a gente tem investido forte, tanto na capacitação dos profissionais da área de saúde, assim como no controle dos vetores. A Fundação de Vigilância em Saúde tem um programa, um projeto de controle de vetores que chama 10 minutos contra a dengue. Então a gente distribui um checklist para a população, onde a população pode verificar com 10 minutos semanais de inspeção do seu quintal a presença de criadores do mosquito. Quando você trabalha em conjunto, população e o sistema de saúde também funciona, você consegue driblar e consegue não ter uma epidemia como a gente está vendo no Sudeste. Qual é a principal recomendação para a população, tanto aqui da capital amazonense, como do interior do estado, bem como as pessoas que nos assistem do Amapá, do Acre, de Roraima, enfim, de todos os estados da região amazônica, até mesmo de outras regiões como o Sudeste, porque a gente está na net. Então, explica pra gente quais são as ações pequenas que o morador pode fazer na sua própria casa. Mas se você verifica o seu quintal, a presença de acúmulo de água limpa, e você dá uma atenção de 10 minutos semanais para isso, uma verificada básica, você consegue nos ajudar. E aos primeiros sintomas que você apresente, febre, dor nos olhos, apresente pequenas manchas no corpo, procure o serviço público de saúde, procure o serviço de saúde para ser diagnosticado e acompanhado. Se eu não me engano, o mosquito transmissor da dengue gosta de água parada e limpa, é isso? É isso.
Então, o mosquito da dengue é um mosquito que a gente considera ele muito exigente no seu criadouro. Ele é um mosquito muito afeito ao ambiente domiciliar e também a água limpa e ele é muito bem adaptado. A gente sabe que, por exemplo, quando você elimina um criadouro, mas você não dá aquela escovada para tirar os ovos, é possível que eles fiquem lá permanecendo latentes durante um ano. Então, na próxima chuva do próximo inverno, no nosso caso amazônico, você pode ter de novo a proliferação de mosquitos que deixaram os ovos no inverno passado. Então, isso merece atenção. Atenção redobrada na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se você verifica aí água parada. Tem aí um pouquinho de tempo, acho que 1 minuto, 5 minutos do seu dia ali para ajeitar, já resolve, já ajuda a combater a proliferação desse mosquito. Agora eu te pergunto, Helder, há quantos tipos de dengue? É porque, se eu não me engano, tem a hemorrágica e outras. Então vamos falar, a gente tem circulando no Amazonas 4 sorotipos. Então existem o vírus dengue 1, 2, 3 e 4, ao mesmo tempo circulando. Que podem dar quadros clínicos diferentes, que a gente chama dengue clássica, que é a maioria dos casos, e a dengue hemorrágica, como você falou, que é uma dengue mais perigosa, porque pode levar inclusive à morte. Mas são sorotipos diferentes do mesmo vírus. Agora, a gente estava conversando antes, né? Eu até te perguntei. Eu sei que aqui no Brasil não se registra febre amarela há algum tempo já. Mas eu te pergunto, uma pessoa que de repente não se vacinou ainda quanto à febre amarela, há uma vacinação específica, se não me engano ela tem duração de 10 anos, mas vai viajar, por exemplo, para a África do Sul. Eu lembro que na época da Copa, que ocorreu por lá, sempre se pedia que as pessoas se vacinassem antes de sair. É uma exigência também quando se vai fazer uma viagem internacional. Há perigo do mosquito transmitir a febre amarela? É isso, a Aedes aegypti? Então, Tânia, o Aedes aegypti ele é competente para transmitir febre amarela e há relatos no mundo de febre amarela urbana transmitida por Aedes aegypti, assim como ele é competente para transmitir, por exemplo, febre chikungunya, que é uma febre que está aqui no Caribe, muito próximo da gente. É também competente para transmitir agora o novo vírus Zika, que deu lá na Bahia, que pode também chegar e que veio na época da Copa do Mundo. Então, é um mosquito que pode transmitir diversas arboviroses, que a gente chama. Essa Zika que você falou, esse tipo de doença, né, que trouxe, né, com a Copa do Mundo, parece que a pessoa tem alergia, né? Eles ainda estão estudando para verificar se realmente é isso, né, os sintomas que as pessoas estão sentindo lá no estado da Bahia. A gente espera que tudo possa se resolver para que não possa, né, a gente não tenha problemas aqui na região norte, assim como no sudeste e assim por diante. Agora, vamos falar sobre malária. É uma outra doença que preocupa bastante aqui na Amazônia e toda a região. Como estão os dados no estado do Amazonas? O Amazonas conseguiu um controle muito bom dos casos de malária. A gente partiu em 2010 de aproximadamente 200 mil casos por ano. A gente teve em 2014 um registro de 66 mil casos. E se a gente faz uma conta rápida, a gente tem aproximadamente 70% de redução nesse período. Mas quando a gente pensa que dengue, por exemplo, notificou 11.300 casos ano passado e nós notificamos 66 mil casos de malária, ainda não é uma situação que a gente possa considerar muito confortável. Eu acho que a gente pode reduzir muito mais. A gente vem com uma redução que vem se mantendo ano a ano, de mais ou menos 10%, 15%, e a nossa meta é chegar esse ano com 56 mil casos no estado, ou seja, o menor número nos últimos 20 anos. Estamos trabalhando forte para isso. Olha, você que ligou a TV agora, eu estou conversando com o Helder Figueira, ele que participa, né, é um dos gerentes da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. E a gente está falando sobre dengue, malária, doenças transmitidas por vetores, que tanto mexem aí com o dia a dia do amazônida. E agora falando sobre a questão da malária, a gente percebe que as pessoas, em muitos casos, principalmente na capital, vai para o interior, onde a incidência é um pouco maior, como é que a gente pode se prevenir? Quais são as dicas? Acho que malária, diferente de dengue, é uma doença silvestre. Então, dicas de prevenção, prevenção individual. Por exemplo, você pode usar mosquiteiros impregnados, que a gente distribui no estado. E se você não tiver recebido seu mosquiteiro impregnado, você usa um mosquiteiro comum, que também protege. É uma barreira física importante. É importante também que você
lembre que mosquito transmissor da malária, ele tem um hábito crepuscular, ou seja, você tem que se prevenir, não ficar exposto próximo a igarapé, no entardecer e no amanhecer. Já previne da picada do mosquito. Então fica a dica para você que está aqui na região amazônica, você que vai visitar, de repente vai para o interior, uma forma também de você afastar um pouco da doença da malária. E eu tenho muito a agradecer à Fundação de Vigilância e Saúde, que sempre que a gente convida está aqui conosco para esclarecer, para expor os dados, para nos deixar mais tranquilos, como aconteceu no caso da dengue, essa redução muito bacana, né, de mais de 50%, é sinal de que as ações preventivas estão dando resultado. Muito obrigada, Helder. Eu que agradeço. A Fundação de Vigilância e Saúde está sempre de portas abertas a qualquer esclarecimento. Tá Obrigado. certo. Uma ótima noite para você e a todos da Fundação. Boa noite. E ainda hoje, Rondônia ocupa o 3º lugar entre os estados que mais desmatam no Brasil. E ainda, galerias do centro de Manaus realizam programação especial em prol do Dia das Mães. É depois do intervalo, a gente volta já já. Em São Luís, tempo claro a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Máxima de 32 e mínima de 24 graus. Em Boa Vista, parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Máxima de 31 graus e mínima de 23.